Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos aqui no canal Fenômeno. Meu nome é Jackson Camargo e estamos começando o boletim extra. Depois de algumas semanas ausentes, estamos aí de volta. Tirei alguns dias de descanso para dessaturar do tema ufológico, visto que eu estava trabalhando intensamente de manhã, de tarde e de noite, sábado, domingo, feriado, sem descanso. Aí chegou num ponto em que eu precisei dar uma paradinha para cuidar um pouco de mim e refrescar a mente, Mas estamos aí de volta com algumas novidades aí sobre ufologia, comentando algumas notícias que aconteceram nesse período e alguns fatos ufológicos bem interessantes. Muito bem, hoje 2 de novembro de 2022, dia de finados. E ontem, 1º de novembro, foi aniversário do caso Rosa Lotti Dainelli, um caso que a gente já abordou aqui no canal, um caso bem interessante, ocorrido na região de Senina, na Itália, em 1º de novembro de 1954. Se você não conhece o caso ainda, no final do vídeo nós teremos um linkzinho para você clicar e ir direto para o vídeo, onde você vai conhecer esse caso fabuloso da ufologia italiana e mundial. Muito bem, vamos para nosso conteúdo de hoje. Então, vamos começar falando sobre uma pegadinha que um humorista brasileiro fez e que vale a pena comentar sobre essa pegadinha. Uma pegadinha feita pelo humorista e roteirista Gui Souza, que resolveu fazer uma brincadeira com seus amigos e familiares, simulando um plantão de notícias da Rede Globo. Então ele pegou imagens reais da Rede Globo, de programas da emissora, fez um vídeo e nessa edição ele produziu um plantão falso da emissora, colocando a jornalista Renata Lopretti, que iria entrar ao vivo para fazer algum comentário, e depois, logo em seguida, entrando o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, falando em inglês com uma tradução em português e anunciando um contato com seres alienígenas, uma suposta invasão. Isso foi bastante interessante, por isso que é interessante comentar sobre esse caso, porque no vídeo que ele postou nas redes sociais, você vê a reação das pessoas frente a uma possível revelação de vida extraterrestre chegando na Terra. Tive uma ideia, eu vou fazer meus amigos familiares acreditarem na chegada alienígena. Quem me conhece sabe que eu sou fascinado por ETs e também amo falar como um repórter. Pensando nisso, decidi fazer um experimento. Como eu não sei se vou viver na geração que verá a chegada dos aliens na Terra, resolvi fazer com que meus amigos vivessem essa experiência. Escroto? Não, eu amaria que fizessem comigo. Para isso, eu vou pegar um pedaço da programação da Globo e inserir o plantão no meio para ninguém desconfiar. Por plantão, eu vou usar essa imagem da Renata Lopretti e prolongar o silêncio dela para fingir que ela não sabe que está ao vivo. Depois, vou cortar por um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos e colocar uma voz de locutor por cima utilizando esse site aqui. Sou uma máquina, mas minha voz é aveludada. Para ficar mais impactante, vou incluir umas imagens de OVNIs que encontrei na internet. E por que eu fiz esse take? E como eu gosto de ir no limite, uma explosão com gritaria vai aparecer no meio do pronunciamento para fingir um ataque alienígena e em seguida cortar para o estúdio vazio com uma pessoa correndo desesperada. Um delicioso caos. Então bora assistir esse experimento? O quê? Eu fiz o bolo. Uau! Vai! Tá esperando poder falar. Tá linda. Madura aí. Sei que esse é um momento delicado, mas muito importante que o dia de hoje fique registrado como uma data histórica para a nossa civilização. Estamos ao vivo para o mundo inteiro para informar oficialmente a presença de invasores de um planeta vizinho. Ai, meu Deus, extraterrestre! Quê? Planeta? O Oz? Tá suando. A previsão de Baba Vanga deu salto, Os objetos não...
Não identificados foram encontrados Gente, olha aqui. Arrepia desde a cabeça. seguindo para a Argentina e países próximos. Seguindo para a Argentina e países próximos. Será que isso é legal? Eu tô muito nervosa. As imagens podem ser um pouco perturbadoras. Não sabemos ainda se a visita é em contato todos nós. Não sabemos ainda se a visita é em contato de baixo. Então, obrigado. Estamos orgulhosos em saber que não estamos só. Que porra é essa? Ai, meu Deus, foi lá. Gente, isso é mentira. Não. Alguém está vendo? Isso é mentira. Isso é sacanagem, gente. Vocês estão de sacanagem. É, mentira. Filho da... Acabou a internet. Ai, calma. Amei. Muitas pessoas ficaram ali incrédulas, impactadas por aquela notícia, mas nenhuma delas demonstrou pânico ou ficou assustada. Elas ficaram vidradas na televisão, obviamente, e algumas até comemoraram o fato de que alienígenas estavam chegando na Terra. Então, esse tipo de pegadinha derruba aquela alegação dos governos de que a revelação de vida extraterrestre vai colocar o planeta num caos, né? Eu particularmente não acredito que exista um caos social, algo assim, a nível de pessoas, a psicologia das pessoas afetadas pela revelação de vida extraterrestre, pela confirmação de que eles existem e estão voando pelos nossos céus. O impacto que eu acredito que aconteça numa situação dessas é muito mais econômico, é um impacto na economia mundial. Esse é o impacto principal que ocorreria numa revelação de fatos ufológicos. Um pequeno exemplo. A gente sabe que os governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, já fez vários resgates de naves alienígenas e que essas naves demonstraram um sistema de funcionamento e energia muito diferente do que nós temos aqui. Então, a revelação desse tipo de fatos vai demonstrar que certas práticas da humanidade, por exemplo, o uso de combustível fóssil, equipamentos poluentes, barulhentos, tudo isso não tem cabimento mais. Então agora imagine uma companhia como a Petrobras, que produz combustíveis fósseis. De repente você tem uma fonte de energia muito mais limpa, muito mais saudável, que não agride o meio ambiente, muito mais barata e que vem da tecnologia dessas naves recuperadas, né? Ou fornecida por algum povo alienígena, digamos. Como que vai ficar a Petrobras? Ela não vai conseguir mais empurrar o combustível fóssil, né? E todos aqueles funcionários ligados à Petrobras, os que trabalham na própria empresa, os terceirizados, os que têm algum tipo de negócio ou ganho relacionado à Petrobras, por exemplo, como é que vai ser isso, né? Quanta gente que vai ficar sem emprego nessa história? Então esse é o impacto mais preocupante, na minha opinião, e que os governos deveriam focar em solucionar. Então, esse tipo de pegadinha mostra exatamente isso. A sociedade está preparada, a economia não. Então, isso já mostra o caminho que os governos devem seguir daí para frente. Outra notícia que a gente pode comentar, que aconteceu aí nesse período em que nós estivemos ausentes aqui, que vale a pena a gente comentar, é algumas filmagens que aconteceram em diferentes partes do planeta, né? Esta primeira filmagem que eu vou mostrar para vocês foi feita lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos, na região de Canton, em 7 de outubro de 2022. Então você vai ver um objeto luminoso, às vezes pulsante, que vem se aproximando, passa ali pelo céu e é filmado pela testemunha. Uma filmagem bem interessante. Você vê que talvez não seja um drone, porque não existem aquelas luzes de navegação, aqueles equipamentos de segurança que o drone possui.
e o movimento dele é orgânico, não é um voo semelhante ao de um drone. Esse voo desse objeto ele é mais orgânico, como a gente vê em vários casos ufológicos aí pelo planeta. Então preste bem atenção nessa imagem, porque depois nós vamos falar de outra filmagem muito semelhante. Confira. Come here. This thing is just hovering there. It's below the clouds. Sometimes it flashes. Like that. Oh, now it's moving again. Hold on, I lost it. Oh, there it is. Oh, wow, look at that. Now it's moving faster. And look at how bright it's getting. That's really weird. Might be a drone or something. It must be a drone. Look at that. It must be a drone. Huh. Must be. Yeah. Gotta be a drone. Então aí você viu a filmagem feita lá em Canton, no estado de Michigan, uma filmagem bastante interessante de um objeto luminoso que cruzou sobre a região em 7 de outubro de 2022. Pois bem, em Derbyshire, lá no Reino Unido, dias depois, ou seja, em 10 de outubro de 2022, uma câmera de segurança de uma residência filmou outro objeto muito parecido com aquele primeiro. Então você vai ver nessa filmagem, uma filmagem bastante curta, que uma luz vem surgindo e ela vai se deslocando também de forma orgânica, sem aqueles elementos que
que um drone possui e que é muito semelhante ao primeiro feito lá em Canton, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Então, confira essa filmagem. Então aí você viu a filmagem feita lá em Derbyshire, lá no Reino Unido, uma filmagem bastante interessante que se assemelha muito com a filmagem de Canton, lá no estado de Michigan, nos Estados Unidos. O curioso desse caso de Derbyshire é que na mesma região e na mesma época outras pessoas viram luzes no céu e foram feitas algumas filmagens de alguns avistamentos, inclusive. As filmagens que eu encontrei desses outros avistamentos, elas são muito inconclusivas e eu acredito que sejam luzes projetadas em nuvens, pelo comportamento das luzes, a aparência delas e tudo. Então, sabe quando tem um show que projeta luzes para cima? Mais ou menos esse tipo de elemento, até por isso que eu não estou trazendo para vocês, tá? Mas outros relatos de pessoas que viram e não filmaram, que viram outras luzes na mesma região, é muito semelhante a essa filmagem que a gente viu, que também permanece até o momento inconclusiva. No dia 21 de outubro de 2022, o mesmo tipo de objeto luminoso foi visto aqui em Pinhais, aqui onde eu moro. Poucas quadras aqui de onde eu moro, inclusive. Então a filmagem, foi feita uma filmagem aqui na cidade, no dia 21 de outubro, por volta das 11 horas e 50 minutos. Eu fiquei sabendo disso já no dia seguinte, e na filmagem, infelizmente eu não consegui baixar essa filmagem para vocês, mas assim que possível eu vou trazer e vou colocar aqui no canal. Você observa o mesmo tipo de objeto filmado em Michigan e em Canton. A diferença é que essa filmagem, essa luz filmada aqui em Pinhais, ela está estática, parada no céu. Foi visto durante vários minutos. Então, na filmagem é um ponto de luz e se observa pequenos raios, pequenos filamentos saindo dessa luz que foi filmada na cidade. Agora, o curioso é que essa filmagem ela foi feita numa região não muito distante de um outro caso que a gente descobriu durante esse período em que a gente esteve ausente, de um possível caso de abdução de um menino de 7 anos de idade. Então esse menino, ele relata que ele vê determinadas criaturas que aparecem no quarto deles e conversam com ele numa linguagem estranha, mas que ele consegue entender.
E muitas vezes ele acorda assustado à noite, gritando, pedindo socorro porque não queria ser levado pelas criaturas, né? Esse caso a gente está acompanhando à distância e a gente vai acompanhar e investigar até onde a gente puder, porque a família dessa criança é extremamente evangélica e está demonizando toda a situação, né? Então a gente tem que ter uma série de cuidados, a gente não pode passar por cima da autoridade familiar e tudo, e até por se tratar de uma criança, tem que ter apoio dos pais e tudo, então a gente não pode fazer muita coisa. A gente tem um contato na família que não é evangélico e que é muito ligado à criança e que é o nosso elo de comunicação com esse caso, tá? Então a gente vai investigar isso e no futuro, quando a gente tiver condições, tiver informações, tiver mais dados palpáveis, a gente pode abordar eles com maiores detalhes aqui para vocês. E agora o caso mais interessante que ocorreu nesse período aqui em que estivemos ausentes é o avistamento de pilotos da Azul no dia 22 de outubro de 2022 por volta das 10h30 da noite. Então o voo 4517 decolou de Guarulhos com destino a Porto Alegre e já na etapa final do voo, o avião prefixo PRYRX, que é esse que a gente vê na imagem, já estava sobre a região de Bom Retiro quando os pilotos avistaram uma luz como se fosse um farol de aeronave. Sabe aquelas luzes potentes de uma aeronave que está indo para pouso? Vocês já devem ter visto. É uma luz bastante intensa. E os pilotos relataram que essa luz fazia movimentos em 360 graus, ou seja, girava. E também fazia movimentos aleatórios. Então, o que seria um movimento aleatório? Quando uma luz fica girando na mesma taxa de velocidade e estática, isso é um movimento padrão. Ora, quando a luz está se movimentando, girando em 360 graus, vai para um lado, de repente sobe, aí vai para outro. Isso é um movimento aleatório, um movimento que você não pode prever. E, segundo os pilotos desse voo, esse objeto estava fazendo movimentos aleatórios também, além do movimento em 360 graus. O avistamento foi imediatamente relatado à torre de controle lá do aeroporto de Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, e a gravação está disponível na internet com os pilotos relatando esse avistamento, tá? Então o caso já se tornou público. Agora, uma coisa interessante é que 2 ou 3 dias depois, isso é uma informação que a gente ainda está apurando, houve um novo avistamento com pilotos da Azul. Talvez o mesmo voo, talvez a mesma tripulação, isso é um dado que a gente está tentando checar. Um avistamento na mesma região com as mesmas características. E agora, dia 1º, saiu a notícia que 3 ou 4 aviões da Azul, cumprindo a mesma rota, e mais um avião da Gol, passando na mesma região, também avistaram essas luzes naquela região. Então o caso está se tornando ainda mais significativo, mais importante, mais palpável, e a gente já está buscando informações, buscando contatos em diferentes níveis, e espero que a gente possa trazer essa investigação para vocês aí muito em breve, porque é um caso fantástico envolvendo a aviação brasileira, que já deve estar registrado aí pela Força Aérea. Talvez a Força Aérea esteja fazendo uma investigação a respeito. Isso vai gerar documentação oficial e você sabe, lá no Portal Fenômeno esses materiais estarão todos disponíveis para vocês. E agora um caso que eu lamento de ter que trazer para vocês, mas vamos trazer. Surgiu mais um falso avistamento, cortesia do nosso querido Elon Musk. Desta vez, uma filmagem feita em Post Falls, no estado de Idaho, lá nos Estados Unidos, no final de setembro, em que você vê várias luzes passando no céu e sendo filmadas, né? As pessoas colocaram isso na internet como sendo um avistamento ufológico. E você já está vendo as filmagens aí. Essas filmagens são muito semelhantes a outras filmagens feitas no México na mesma época, e que se confirmou ser a rede de satélites Starlinks. É o caso nessa filmagem. Os Starlinks, quando eles estão passando numa órbita mais baixa, dependendo do horário que eles estão, a reflexão desses satélites na luz solar será muito mais intensa. Então,
Ele vai dar esse efeito de brilho, um brilho mais intenso, como se fosse um objeto rotacionando, quando na verdade é a rede de satélite só passando sobre determinada região, sendo filmado com determinado tipo de equipamento, produz essas imagens que vocês estão observando aí. Certo? Então, se vocês observarem novamente esse tipo de imagem, você já sabe que a probabilidade de ser a rede de satélites de Starlink é muito alta. E também, recentemente, saiu um novo documento oficial do governo canadense. Então agora foram liberadas 268 páginas de relatórios de casos ufológicos ocorridos até o ano de 2019 lá no Canadá. Esses documentos foram obtidos pelo Chris Rutkowski, que é ufólogo canadense e que faz esse tipo de trabalho lá no Canadá, compilando os documentos oficiais do governo canadense. Esses documentos esta semana já vão estar disponíveis ali no Portal Fenômeno e você vai poder acessar livremente lá no nosso site. E por fim foi lançado o documento Moment of Contact, lá do James Fox, abordando o caso Varginha. Então um documentário muito legal, vários comentários de pessoas que assistiram e que dizem que o documentário está fabuloso, aborda o caso Varginha e rapidamente aborda outros casos como Operação Prato, Noite Oficial, inclusive colaborei com eles nesse sentido e que logo deve estar disponível em outras mídias aí para vocês e o mundo inteiro assistir esse documentário que está muito legal. Agora, uma coisa bem interessante é que com esse documentário, um dos principais investigadores do caso, o Vittorio Pacatini, ele voltou à mídia, voltou a fazer declarações sobre o caso. E uma declaração muito interessante que ele deu em vários vídeos, várias entrevistas que ele deu, é que ele assistiu uma filmagem feita na época, dentro da escola de Sargento das Armas, lá em Três Corações, de uma das criaturas. Então os militares tentavam alimentar a criatura, manter ela viva para o transporte até Campinas, e a filmagem, que tem 35 segundos, ele viu, havia a criatura lá e tudo. E aí tem muitas pessoas questionando a veracidade dessa informação e tudo. E eu vou passar uma informação que eu nunca falei publicamente, mas em 2001, 2002, por aí, 2003, uma pessoa me escreveu falando desses vídeos, falando que essa criatura havia sido filmada pelos militares. E não apenas pelos militares, mas a autópsia também tinha sido filmada. E essas filmagens estavam de posse do Exército Brasileiro, que mantinha a informação sob sigilo. Na época, eu considerei isso como uma informação incerta, né? Não havia provas, ninguém falava sobre esse vídeo ainda. E uma das coisas que ele falou é que o governo brasileiro, com base nos materiais recolhidos, nas criaturas, eles descobriram coisas, né? E isso gerou alguns conhecimentos estratégicos para o governo brasileiro. Isso que essa pessoa estava me falando, né? E isso estava sendo negociado com o governo dos Estados Unidos e tudo, enfim. E isso tudo me deixou com um pouco de pé atrás, né, com essas informações na época. Mas uma coisa que ele falou é que ele foi transferido do setor onde ele estava, que ele tinha acesso a essas informações, e começou a trabalhar num outro órgão do governo brasileiro, né? No outro departamento, digamos assim, numa outra organização do governo brasileiro. E naquela época eu usava um e-mail, e esse e-mail fornecia vários dados do envio, de quem enviava, né? Havia o cabeçalho avançado, então você tinha uma série de informações do servidor que foi enviado, o IP do local, a rede interna, tinha um monte de informações ali. E de fato eu fiz o rastreamento de todos aqueles dados e bateu exatamente de onde ele dizia que estava trabalhando naquele momento. E um dos medos que ele tinha é de ser, digamos assim, descoberto pelas autoridades por ele estar repassando essas informações. E da minha parte eu mantive as informações em sigilo, tanto é que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. E aí ele falou que talvez a Polícia Federal estivesse atrás dele e ele estava com medo, justamente por estar passando essas informações. Mas até o momento eu confirmei que ele trabalhava naquele tal departamento que ele dizia
estar trabalhando. E aí, depois disso, a pessoa sumiu, nunca mais respondeu nada, os e-mails retornam, né? Então não sabemos aí o que aconteceu com essa pessoa. De qualquer forma, eu tenho o e-mail até hoje, mantenho ele guardado, tenho ele impresso, tenho ele guardado em outros formatos, e que fala, né, justamente sobre vídeos aí feitos dessa criatura. E segundo o Pacatini, ele acredita que esses vídeos vão vir a público uma hora ou outra, e o pessoal lá, investigador do caso Varginha, está tentando negociar esses vídeos com quem possui, certo? Desejo muita sorte a todos eles, que eles consigam trazer esse tipo de filmagem, seja periciado e mostre que realmente é uma filmagem legítima, que não existe montagem nenhuma, e que aquela é uma das criaturas do caso Varginha. Uma prova, então, incontestável. Certo, meus amigos? Então esse foi o nosso boletim extra número 22. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Agora retomaremos nossas publicações aqui no canal. As publicações lá no Portal Fenômeno já foram retomadas. Aproveito para convidar vocês para conhecer o nosso outro canal, onde nós trazemos música espiritualista. Então nós temos mantras, temos músicas New Age, temos sons de natureza, temos pontos de Umbanda, temos muitas músicas legais aí para relaxamento, reconexão, para vocês que gostam dessa área espiritualista. E convido vocês também a fazer parte do nosso grupo no Telegram, um grupo bem legal, onde a gente aborda várias informações sobre ufologia, notícias, vídeos e tudo mais. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode participar, só clicar no linkzinho e acessar, certo? Então, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, né? Deixa seu likezinho, deixa seu comentário, curta, comente, compartilhe, para que a gente consiga um bom ranqueamento no nosso YouTube e consiga levar essas informações de ufologia com seriedade, qualidade e honestidade para todo o planeta, certo? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!